Amigos da Rádio Noroeste, boa noite, boa tarde. Está ameaçando uma chuva. Estamos aqui em frente à Câmara Municipal de Campinas, onde vai ter um ato em defesa do vereador Paulo Búfalo e também nós estamos levantando um debate sobre a questão das mulheres. Eu quero chamar a atenção de vocês que há 3 anos atrás eu estive com uma especialista na questão da luta das mulheres, Doraci Lopes, que ela me deu uma entrevista falando sobre as causas da luta das mulheres. Doraci, naquela oportunidade você me disse que apenas 25% das mulheres vítimas de violência não denunciam. Aí no caso, também não denunciam porque não tem estrutura. Olha o caso da ocupação Maria Lúcia Petit, ocupando uma área para poder ter um espaço, um centro de referência. As mulheres também não procuram porque não tem esse espaço. Com certeza, Jerry. Prazer falar para Rádio Noroeste, aqui no ato de apoio ao vereador Paulo Búfalo. 25% são as que denunciam, o que é muito baixo, as denúncias de violência contra a mulher. E é a falta de rede de apoio, tem que ter uma rede de apoio, né? Da área jurídica, da área da assistência social, para poder fazer um acolhimento razoável. Tá certo. Doraci, acaba de chegar aqui, o pessoal está aplaudindo Paulo Búfalo. Eu vou diretamente entrevistar, daqui a pouco eu volto com você. Obrigado. Chegando aqui o vereador Paulo Búfalo. Paulo, e aí? Qual a perspectiva desse ato de apoio? Já tem aqui umas 150, 200 pessoas, porque na realidade o papel do vereador está na luta, né? É isso, Jerry. Acho importante a manifestação, porque o que nós temos aqui caracterizado é o enfrentamento da extrema-direita com a esquerda na cidade. A Câmara Municipal, dependendo da decisão que ela tomar, ela pode fortalecer ou não o processo democrático que nós inauguramos no país com a derrota do Bolsonaro. Então é isso. Agora, Paulo, a gente tem avaliado a questão, por exemplo, a CPI antifascista. A Câmara Municipal de Campinas revogou. Várias ações têm colocado alguns vereadores de Campinas, não é só como extrema-direita, mas fascistas mesmo. Por exemplo, o caso, de testes, né, de humanos na Covid. Eles falaram sobre isso. A Câmara de Campinas está ganhando o título da cidade, a Câmara mais conservadora do Brasil. É a mais conservadora, mas talvez seja aquela que mais esteja avaliando temas desse tipo. Eu espero que em algum momento a gente consiga acordar os parlamentares que estão topando tocar um processo democrático, e aí nós vamos fazer isso. Tá, e sobre essa comissão processante, você acha que passa? Então, o pedido de comissão processante, assim como na corregedoria, eles são frágeis. Eles lidam com fatos distorcidos, com fake news que foram infladas em redes da ultradireita para poder fundamentar aquilo que eles apresentaram. Portanto, a nossa expectativa é derrotar isso. Tá certo. Estamos aqui acompanhando ao vivo. Vamos ouvir as pessoas que estão aqui. Vamos ouvir as pessoas que estão aqui. Como é que é seu nome? Paulinho Oliveira. Paulinho, o que você faz? Olha, então, é um absurdo a gente ter que passar por uma situação como essa, né? O vereador, no trabalho dele, na função dele, foi claramente agredido, desacatado, ofendido. O agressor deveria estar preso, mas inverteram as bolas. É um absurdo completo isso. Ô Paulinho, eu estou aqui analisando as coisas e tenho visto a gestão desse mandato da Câmara. Muito conservadores, inclusive defendendo ideias nazistas. Você acha que deveria ter uma comissão processante contra o Paulo ou uma comissão processante contra vereadores que defendem ideia machista, homofóbica, enfim, racistas? Como é que você avalia o papel desses vereadores de direita que estão, inclusive,
criminalizando o Paulo Búfalo. Na verdade, Thierry, o que está acontecendo é que esses vereadores bolsonaristas, eles não perdem uma oportunidade. Eles pegam, apresentam projetos inconstitucionais toda semana aqui para encobrir os escândalos do Bolsonaro. É isso que eles fazem. Na semana passada mesmo, eles votaram contra o relatório da CPI na Câmara. E agora eles pedem contra o vereador que estava fazendo a sua função. Isso é um absurdo completo. Tá certo, obrigado, Paulinho. Eu vou aqui, andando rapidamente aqui. Estamos ao vivo aqui, nosso advogado, meu advogado parece que também está advogando nesse caso, tanto da Mulheres Maria Lúcia Petivive quanto ao Paulo Búfalo. Doutor Alexandre Mandel, Alê, o que você tem de novidade para a gente sobre esse caso, sobre o caso Maria Lúcia Petivive? O que tem de novidade? Não, é importante todo mundo entender a primeira questão. É uma ocupação de uma área que não cumpre qualquer função da posse. Vamos discutir o direito da propriedade, que o direito hoje vigente ele resguarda através só do título do papel, mas mesmo assim há uma briga judicial familiar entre as famílias proprietárias, é aquele rolo sempre que fica na matrícula. Em relação à posse, está devidamente comprovado, faz 7 anos que não tem pedido de ligação de água, não tem pedido de ligação de luz, o imóvel estava completamente abandonado e dessa maneira não cumpre a função social da posse. Foi divulgado os vídeos do momento da ocupação, a situação que a casa se encontra. Peraí, então é evidente. Deixa eu entender. Então faz 7 anos que ninguém pediu para ligar nem água nem luz no imóvel. Isso. Demonstra que o imóvel estava abandonado mesmo. Estava abandonado. O argumento de que pagou o IPTU é relativo. Primeiro que ele é um só dos elementos. Não é porque paga IPTU que está comprovado. Mas mesmo assim ele não pagou todos os IPTU. Teve isenção num acordo de uma lei que foi feita que é bastante questionável no âmbito municipal, se inclusive ele seria atingido. A segunda grande coisa é que o movimento ali reivindica a área para ser um acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica, que pode ser ela e tantas outras, né? A questão é por que não pode ser para aquela própria residência. Então é uma ocupação legítima num espaço que não cumpria qualquer função social e que está fazendo corretamente. Em relação ao mandato do nosso companheiro Paulo Búfalo, ele está no seu exercício profissional, eleito pelo povo, para ir lá representar e defender os interesses da população, do uso social de a posse de um imóvel, prestar solidariedade com as mulheres que reivindicam um espaço para acolhimento psicossocial e jurídico de mulheres vítimas de violência doméstica. Quem vai ser contra isso? Somente talvez os grandes conservadores, homens brancos, machistas, que não querem que tenha um espaço protagonizado pelas mulheres. Agora uma outra pergunta, Alê. Eu vou fazer essa pergunta tranquila, em cima dos argumentos deles. Quando você é proprietário de um imóvel, você vai lá, tem ele ocupado, no outro dia, pela experiência que a gente tem, a reintegração de posse é na hora. Já fazem quase 2 semanas e nada de reintegração de posse. Ele tem dificuldade de comprovar realmente que tem uma função social, que ele é o proprietário? Bom, o processo é público e pode ser acompanhado. Ele fez o pedido numa petição bastante frágil de documentos e de fundamentos e a juíza não deu liminar. A juíza determinou para que houvesse uma diligência do oficial de justiça para verificar a situação do imóvel. E isso está sendo agora acompanhado pelo jurídico que tem apoiado aí o movimento, mas a juíza não deu a liminar. Vamos acompanhar o desdobramento, se ela não vai dar e depois abrir vista para a gente se manifestar, qual o procedimento que ela vai fazer. Tem uma série de requisitos que a legislação determina e a gente está acompanhando firmemente. Então é isso, ouvintes da Rádio Noroeste. Não tem liminar, não tem reintegração de posse. Paulo Búfalo está falando aqui, não tem reintegração de posse, não tem nenhuma situação, apenas a mídia do dono da área. É com vocês.